Capítulo 8. Alérgico à vida? Remédios extremos são muito apropriados para enfermidades extremas. Hipócrates, de Aforismos. Meu corpo é uma sucata e minha vida está em farrapos. Heather Whitehome disse ao Dr. Whitton quando eles se encontraram pela primeira vez na primavera de 1979. Essa queixa foi registrada numa ficha médica que descrevia a falha da medicina convencional em refrear a sua constante, ainda que misteriosa, inclinação para a desintegração física. A aparência de Heather era enganosamente saudável. A disposição animada e a pele corada desmentiam o fato de que o seu corpo era um campo de batalha de reações alérgicas que prejudicavam sua audição com um constante zunido nos ouvidos e causavam-lhe dores atrozes de cabeça, congestionamento no peito e na garganta, erupções cutâneas em massa e bolhas na pele. O simples ato de respirar colocava sua vida em risco. O desconforto, geralmente sucedendo à exposição rotineira a coisas como poeira, pólen, pelo de gato, fumaça de cigarro, derivados do leite, suéteres de lã, perfumes, tintas e detergentes. Ela dizia: não tenho alternativa, se não achar que sou alérgica à própria vida. Esses problemas eram agravados por repetidos ataques de pneumonia e bronquite que a deixavam de cama durante a maior parte do inverno, da primavera e do outono. Desde que Heather e seu marido biólogo, Philip, se mudaram para Toronto, vindos da Cidade do México em 77, os ataques tinham piorado, em virtude dos invernos do Canadá. E, no entanto, os Whitehome tinham deixado a cinzenta capital mexicana devido à advertência feita a Heather por um especialista. Saia daqui, ou a fumaça a matará dentro de 5 anos. O especialista era apenas mais um, dentre uma longa lista de médicos e especialistas que haviam tomado conhecimento da condição de Heather. Um médico disse que o corpo dela estava em estado de guerra, entre aspas, ao mesmo tempo que admitia sua incapacidade de agir como pacificador. Um outro ordenou repouso completo por 6 meses para que o organismo dela tivesse a chance de se recuperar daquele esgotamento total. Houve uma aparentemente interminável sucessão de aplicações de raio-x e exames de sangue e urina que nada determinavam e que não levavam a lugar nenhum. Entre mentes, sua saúde continuava a declinar, enquanto médico após médico prescreviam enormes quantidades de medicamentos, pílulas antialérgicas, antibióticos, antihistamínicos e cortisona, que geralmente quase não traziam benefício e, em alguns casos, provocavam novas reações alérgicas. Heather também sofria de graves problemas psicológicos. Desprovida de autoestima, intimidava-se facilmente e era extremamente suscetível a críticas. Esse opressivo sentimento de inadequação a havia feito abandonar uma carreira promissora como desenhista de joias. Sempre que ela se esforçava por criar, sentia-se compelida a retirar-se do local de trabalho porque tinha horror à possibilidade do fracasso. Seus temores se acentuavam ainda mais com depressões periódicas que avançavam como ondas d'água na correnteza. Essas depressões, que sempre a atacavam quando ela estava mais feliz, haviam deixado sua sensibilidade à flor da pele desde os anos da universidade. A propósito, Heather não podia tomar antidepressivos para ajudar na recuperação do seu ânimo, simplesmente porque ela tinha alergia a eles. Levando em conta a extrema vulnerabilidade de Heather, o Dr. Whitton sabia que a tendência para a total incapacidade deveria ser rapidamente revertida. Visando localizar e erradicar a doença, ele primeiro ordenou uma série de testes médicos que revelaram que Heather estava sofrendo de alergias graves e intratáveis exacerbadas por uma resistência extremamente baixa à bronquite e à pneumonia. Levando em conta os problemas emocionais de Heather, o Dr. Whitton formou a opinião inicial de que, por amor à sua saúde, ela devia ter reprimido suas dificuldades psicológicas que depois reapareceram na forma de distúrbios físicos. Antes de sequer considerar a possibilidade da regressão hipnótica, o Dr. Whitton geralmente envolve os seus pacientes em consultas demoradas, para que cada detalhe relevante possa ser colhido a respeito desta vida em questão. Mas a urgência do caso de Heather requeria um outro procedimento. Juntos, tanto o médico como a paciente optaram por um mergulho direto nas vidas passadas de Heather
na esperança de despertar um trauma que tivesse grande significado terapêutico para sua atual existência. Heather mostrou-se uma paciente extraordinariamente propícia a entrar em transe. De fato, ao deitar-se na cama na noite seguinte, à sua primeira sessão, ela copiou a técnica do Dr. Whitton e conseguiu hipnotizar a si mesma para seu terror inicial. Entretanto, não demorou muito para que a auto-hipnose se tornasse uma rotina familiar. Para economizar tempo de consulta e melhorar as suas oportunidades de recuperação, decidiu-se que Heather deveria explorar as suas lembranças inconscientes quando em transe em sua casa e apresentar as suas descobertas em forma de diário para debater em sessões semanais com o Dr. Whitton. As primeiras e poucas sessões em que Heather buscava espreitar o interior da sua mente inconsciente foram muito pouco compensadoras. Mas, perseverando até que seu olho interior estivesse habituado a percorrer toda a obscuridade, ela foi recompensada com farto material. Tudo em esplêndidas visões que alcançaram o passado, chegando à era dos homens das cavernas, através dos séculos da história humana registrada. Dar um sentido às imagens era uma outra história. Você é como um grande caminhão basculante que despeja sua carga nos seus ombros, disse-lhe o Dr. Whitton, enquanto folheava páginas e páginas de transcrições do diário que traziam relatos de ações aparentemente irrelevantes de vidas passadas, misturadas com fantasia e imagens nunca antes descritas. Esse despejo, entre aspas, continuou por quase 6 semanas, e o Dr. Whitton estava pensando numa mudança de direção quando, certa manhã, Heather sentou-se em sua poltrona favorita, entrou em transe hipnótico autoinduzido e encontrou Isobel. Havia algo de muito triste e ansioso em Isobel Drummond. Alta e esbelta, seus longos cabelos negros balançavam em cachos sobre sua nuca. Ela usava um vestido bem comprido de chifão rosa com mangas de pregas duplas. Movimentando-se graciosamente através da sala de estar de uma casa inglesa belamente mobiliada, sentou-se em frente a um grande piano negro e começou a tocar, com virtuosismo, Chopin. Heather, que podia ouvir o recital de Isobel tão claramente como se o piano estivesse na mesma sala, chorava amarguradamente quando saiu da auto-hipnose. Nunca antes havia sentido uma identificação tão forte com qualquer outro indivíduo encontrado durante o transe. Ela sabia que Isobel havia acomodado o seu ego num corpo diferente havia pouco tempo atrás. Mas ela não sabia por que a visão e o som provocados por essa jovem mulher deixavam-no tão completamente infeliz. O Dr. Whitton procurou investigar esse dilema quando Heather o visitou na vez seguinte em seu consultório. "Por que Isobel faz você ficar tão deprimida?" perguntou ele. "Encontre-a novamente. Siga-a até conseguir responder a essa pergunta." Heather só pensou em Isobel pelo resto do dia. Ela ainda estava pensando no motivo de Isobel a deixar tão deprimida quando, naquela noite, ela foi apagar a luz do quarto antes de ir para a cama. Sua mão estava repousando suavemente sobre o interruptor de luz quando o impacto repentino e estremecedor a fez perder o fôlego. Todo o seu corpo foi sacudido internamente por um choque brutal. "Não consigo descrever a sensação", disse Heather mais tarde. "Só posso dizer que era como ter sofrido um violento acidente de carro dentro da minha própria casa. Inicialmente não tinha ideia da natureza da colisão. Então ela ficou bem consciente de estar no corpo de Isobel. Estava estendida no chão, o lado direito do seu corpo em chamas, e sabia, aterrorizada, que o carro no qual ela estava viajando havia despencado de um despenhadeiro. O ano era 1931. Esse raio emocional, que durou apenas 1 ou 2 segundos, deixou Heather num estado de prostração que nem mesmo as palavras de conforto e de tranquilidade do marido a fizeram superar. Durante a noite inteira ela chorou intermitentemente, pois sua mente consciente recusava-se a esquecer a horrível cena. Às 5 horas daquela manhã, tendo seu marido, Philip, finalmente sucumbido ao sono, ela andou pelo escritório, sentou-se à frente da máquina de escrever e datilografou as seguintes palavras: "Estive tremendo, totalmente incapaz de dormir." Sua aprovação não terminou ali.
Durante os 3 dias seguintes, um misto de insônia, náusea, choro, nervosismo e uma tosse seca deixaram Heather infeliz e alheia. Um registro no diário, feito às 4h20 da madrugada do sábado, 1º de setembro de 1979, tinha o seguinte relato: tenho de cancelar todos os meus planos diários. Como posso dizer aos meus amigos que estou sofrendo pelo choque e trauma de um acidente automobilístico que ocorreu 4 anos antes do meu nascimento? Só digo a eles que uma outra gripe está afetando meu estômago. Eles estão acostumados a me ver doente. Enquanto Heather se afastava da máquina de escrever e voltava para a cama, não tinha meios de saber que estava a apenas algumas horas de um extraordinário progresso. O sono chegou primeiro. A exaustão acabou vencendo a sua agitação. Ela dormiu até às 6 horas daquela tarde, abrindo, aturdida, os olhos para a surpreendente descoberta de que estava respirando confortavelmente sem a ajuda de pílulas antialérgicas. E mais ainda, a dor de cabeça habitual e o zunido nos ouvidos tinham sumido. Da mesma forma, havia passado a usual constrição no peito. Sua pele também estava mais clara. A princípio, ela não conseguia acreditar na sua boa sorte. Nem o Dr. Whitton, enquanto escutava a mal disfarçada euforia de Heather do outro lado da linha telefônica. Quando as alergias permaneceram inativas depois de mais de 2 dias sem qualquer medicamento, Heather arriscou-se além do limite da sua casa e enfrentou os perigosos ventos e as contradições do mundo exterior. Seu diário registra a seguinte transformação. Quinta-feira, 4 de setembro de 1979. V.K. Após minha lição de canto. Sentei-me bem perto de muitos pelos de gato, respirando continuamente sua fumaça de cigarro, sem nem mesmo um espirro ou um resfolegar. E depois, não precisei de pílulas antialérgicas. Isso é inédito para mim, e eu sinto um grande prazer. Terça-feira, 20 de setembro de 1979. Vi a doutora H. hoje. Tive grande dificuldade para explicar como de repente deixei de ser alérgica. Ambas rimos bastante, e ela está encantada por eu não precisar mais tomar pílulas antialérgicas. A enfermeira disse que a minha pele realmente melhorou. Embora Heather estivesse muito feliz com a aparente melhora de suas alergias, ainda sofreu por mais 3 semanas acessos de choro, pesadelos e depressão. Durante todo esse tempo esteve recolhida ao seu mundo particular, rejeitando até mesmo os conselhos do Dr. Whitton, que, não sabendo o que tinha sido ativado na mente inconsciente de Heather, preferia cautela e otimismo, embora esperasse que a melhora impressionante da sua paciente não se revelasse mais tarde um lance de sorte temporária. Quando Heather sentiu-se suficientemente segura para continuar com as sessões semanais, o Dr. Whitton não perdeu tempo em fazer a contagem regressiva do transe dela. Ele queria ver esse acidente de carro pessoalmente. Deu-se a seguinte narrativa. Isobel e um homem chamado Robert estão dirigindo o carro velozmente na direção do sol do fim da tarde, que se inclina esplendidamente sobre o horizonte do Mediterrâneo. Ambos estão curtindo uma ressaca e discutem nervosamente. Isobel está grávida de Robert e deseja casar-se com ele. Robert não quer isso. Em sua raiva, Robert desdenha as curvas perigosas ao longo da sinuosa estrada litorânea que atravessa os flancos dos Alpes marítimos perto de Rouen-les-Pins. Numa dessas curvas, a estreita estrada volta-se abruptamente para nordeste, mas o seu carro conversível está rodando rápido demais. O carro capota através de uma barreira baixa do lado da estrada, voa no ar e rola penhasco abaixo, arrancando pequenas árvores e arbustos. Há uma forte explosão quando o veículo bate contra uma formação rochosa. Robert é esmagado atrás do volante e morre instantaneamente. Isobel é atirada do banco do passageiro num trecho de solo arenoso onde fica inconsciente. Há mais explosões. Fumaça e chamas envolvem o lado direito de Isobel. Seu vestido e depois seus cabelos pegam fogo. As chamas atingindo o lado direito do seu rosto. Só o impacto do acidente já fora mais do que suficiente para Heather assimilar o ocorrido. Agora ela estava tomada de horror novamente,
petrificada pelo drama em toda a sua dimensão, da mesma forma como um observador ficaria. Mas ela era também a vítima do acidente, tossindo e salivando muito, pois os pulmões de Isobel ficaram chamuscados pela fumaça quente e preta que saía do carro em chamas. Ciente de que poderia sair do estado de transe hipnótico em qualquer momento que quisesse, Heather assistiu aos esforços de salvamento que se seguiram, observando a multidão que crescia, os veículos quadrados de aparência esquisita dos bombeiros franceses e a ambulância, com um sino, não com uma sirena. De uma estrada mais abaixo, 4 soldados portando uma padiola galgaram o íngreme patamar inclinado onde estava Isobel. Heather queria a todo custo evitar o que viria a seguir, mas não foi fácil desviar o seu olhar interior, já que ela estava penetrando no núcleo fervilhante da sua aflição. O desejo de olhar era irresistível. E ela viu. Isobel estava estendida num quarto de hospital. Enfermeiras com uniformes brancos estão embebendo grandes bandagens de gaze e colocando-a sobre partes do seu corpo cheio de manchas vermelhas e de escoriações. Ela geme de dor. Todo o lado direito do seu corpo está gravemente queimado. Seu olho e sobrancelha direitos desaparecem sob uma vermelhidão de inchaço. As enfermeiras continuam aplicando gases ensopadas, deixando-as no lugar durante alguns minutos e removendo-as cuidadosamente depois. Estão dizendo que ela deve receber toda a morfina de que precisar. Elas sentem que a paciente que abortou no acidente um feto em formação morrerá dentro de um período aproximado de 24 horas. Heather emergiu do transe sentindo-se fisicamente doente e o Dr. Whitton esperou vários minutos antes de lhe dizer que ele acreditava que ela havia penetrado no âmago do seu problema de alergias por ter reexperimentado a inalação de gases dos escombros do carro. Naturalmente, Heather sentia-se muito contente por estar livre das suas alergias. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que as ondas de depressão pareciam redobrar de intensidade. Além disso, as pavorosas lembranças do transe e as ondas de desespero estavam entrelaçadas, parecia-lhe. Enquanto Heather trabalhava sob a tensão das lembranças despertadas, ficava cada vez mais curiosa a respeito de Isobel, uma curiosidade que ela se sentia compelida a satisfazer. O Dr. Whitton estimulou ativamente outras explorações da vida passada, acreditando que havia muitas chances de que Isobel pudesse ser a responsável pelas depressões também. Nas semanas que se seguiram, cada transe auto-hipnótico provocado por Heather aumentava seus conhecimentos a respeito das circunstâncias na vida de Isobel que levaram ao acidente automobilístico. As experiências nem sempre eram agradáveis. Na verdade, quanto mais Heather ficava sabendo sobre Isobel, menos simpatia tinha por aquela personalidade da sua vida passada imediata. Seguiu-se o seguinte relato. Apesar da sua segurança quanto à execução de músicas ao piano, sua primorosa formação, charme, popularidade e encantadora aparência, Isobel é afligida por profundos problemas psicológicos. Concertista, particularmente talentosa, ela tem tudo o que uma mulher jovem, bonita, poderia desejar. E, no entanto, é egoísta, autodestrutiva e aparentemente incapaz de sentir ou mesmo de entender o verdadeiro amor. Talvez isso se deva ao fato de, na sua infância, ter sido privada de afeição. Órfã, ainda criança, ela foi criada por uma governanta que lhe invejava a riqueza e a beleza. Aos 19 anos de idade, Isobel atravessa o Oceano Atlântico para estudar piano num conservatório na cidade de Nova York. Corre o ano de 1924. Seu empresário, um judeu russo chamado Nicolaus, agendou vários recitais para ela nos Estados Unidos. Logo depois da sua chegada na América, entretanto, a dedicação profissional de Isobel começa a se desvanecer. Ela é desviada do seu profissionalismo pela atração que exerce o estilo de vida leviano de uma socialite, e a bebida, as festas e a promiscuidade ocupam cada vez mais o seu tempo. Quando Isobel volta para a Inglaterra, decide se casar com Nicolaus, que, sendo como um pai para ela, representa sua única segurança.
Mas seu modo de vida libertino, então, já criou raízes, e ela continua a se envolver numa sucessão de casos amorosos, tanto em Londres como no sul da França. Seu liberalismo sexual somente termina quando ela conhece o Robert numa festa a bordo de um iate no Mediterrâneo. Eles voltam para Londres juntos e, descobrindo que está carregando um filho dele no ventre, Isobel quer fugir com ele. Isto leva a uma discussão com Nicolaus. Após uma briga entre o casal, Isobel deixa intempestivamente a sua casa em Londres. Só mais tarde, alguns dias depois de ela ter fugido com Robert no carro, Isobel fica sabendo que Nicolaus morreu e que a briga deles foi o que provocou o colapso fulminante que o matou. Heather foi percebendo cada vez mais que havia herdado muita coisa de Isobel em termos de predisposições, bem como de débito kármico. Criada na cidade do México, Heather também tocava piano. Diziam-lhe que ela possuía uma grande inclinação para o instrumento e por isso tinha se matriculado como aluna do melhor conservatório do México. Intrigante como fosse fazer tais ligações de uma vida para outra, havia muita coisa que ela teria preferido esquecer, principalmente a imagem que sempre voltava do corpo queimado de Isobel, envolto em bandagens de gases. Essa visão opressiva requeria a pergunta: teria Isobel sobrevivido ao acidente de carro? A resposta, produzida numa sessão de transes, instigava pesadelos e choros esporádicos, enquanto ela testemunhava a grotesca decadência de uma bela e talentosa solista numa mulher horrivelmente mutilada, com tendências suicidas, isolada da sociedade extravagante que outrora a havia apoiado e adorado. O que segue agora é um resumo, extraído do diário de Heather, dos episódios mais notáveis do transe. No inverno de 1933, Isobel está vivendo com uma enfermeira e 2 empregadas numa casa à beira-mar, perto da cidade de Sussex, Inglaterra. Ela se movimenta muito lentamente e com muitas dores. Sua expressão vocal limita-se a sussurros dolorosos. Eu me forço a olhá-la mais de perto. Que desgraça! Seu rosto está cheio de cicatrizes e desfigurado. O olho direito e a boca estão enviesados. Ela está usando um longo cachecol de seda cor de pêssego, enrolado em torno da cabeça e do pescoço. Sua mão direita está coberta de bolhas, a pele enrugada, e ela parece que está inválida. Há um piano na casa, mas os dias de Isobel de tocar piano se acabaram. Com a mão esquerda, ela pinta aquarelas de flores num estilo semi-realista. Várias vezes, Isobel pensou em pôr fim a essa sua desgraça, e esses pensamentos são instados por uma visita de Eleanor, uma amiga, entre aspas, de Londres, que se veste com extravagância e de acordo com a moda. Eleanor senta-se no sofá, bebericando chá, enquanto volta a tagarelar sobre as feridas abertas de Isobel. Todos falam sobre seu rosto, sobre as suas mãos terem sido arruinados, Isobel querida. Naturalmente que sempre que eles falam alguma coisa ofensiva a seu respeito, eu lhes digo o quão errados estão. Não acho que conseguiria viver se estivesse no seu lugar. Como você pode suportar, minha querida? Quero dizer, como você consegue se olhar no espelho? E eram essas as conversas de sua amiga. Não muito tempo depois, Isobel deixa a casa de praia numa noite de inverno, com a geada batendo contra seu rosto, atravessa o campo que separa sua casa da praia e caminha ao longo de um mar enfurecido. Em seguida, ela desce por alguns degraus escorregadios de madeira até uma praia de cascalhos. Lenta e deliberadamente, caminha para dentro da água fria e turbulenta e continua a andar, e a andar, e a andar. A Grande Depressão de Heather estava diretamente ligada a essa horrível noite em que ela andou pela última vez por terra como Isobel. Depois de experimentar de novo em transe o túmulo aquático do Canal da Mancha, as ondas de depressão nunca mais voltaram. Para sua surpresa, Heather lembrou-se de escrever uma composição na qual descreveu a cena da morte de Isobel com detalhes precisos. Quando era uma colegial, ela havia dado plena expressão aos seus pensamentos e sentimentos mais loucos,
não se importando com quão bizarros eles pudessem parecer. Você deve ser muito infeliz, seu professor lhe havia dito. Tomada como uma crítica, essa observação serviu para amordaçar seu desejo de escrever criativamente e ela reprimiu durante anos a lembrança aparentemente espontânea do suicídio de Isobel. Agora que a natureza da morte de Isobel havia sido revelada, os problemas psicológicos restantes de Heather tornaram-se cada vez mais visíveis para o Dr. Whitton, que perseverava em sua busca de maiores resultados no processo de cura. Sob sua orientação, Heather passou várias semanas compilando um inventário de 19 vidas passadas, que incluíam um pintor de cavernas em Dordogne, na França, por volta de 13.000 anos antes de Cristo, um artesão no Egito pré-dinástico, aproximadamente 3.100 anos antes de Cristo, um artista paupérrimo que viveu em Xangã, na China, 2 séculos antes de Cristo, uma mulher romana que morreu de parto na província imperial da Lusitânia por volta do ano 25 depois de Cristo, uma sacerdotisa druida do século XII da Bretanha, na França, e uma aristocrata francesa que foi cruelmente executada na Espanha no final do século XV. Muitas das vidas mostraram Heather envolvida com artes e ofícios de algum tipo, precursores apropriados da atual encarnação. Mas nenhuma forneceu qualquer pista sobre o porquê de ela ter ficado paralisada nesta vida pela ideia mesma da criação artística. E nenhuma razão foi revelada quanto à sua hipersensibilidade e aos profundos sentimentos de inutilidade. Além da existência de Isobel, a única vida que parecia ter contato direto com os problemas de Heather era a encarnação especialmente feia durante o reinado de Ferdinando II. A auto-hipnose revelou uma aristocrata francesa de nome Evangeline em viagem para Castela, onde conheceu, se apaixonou e subsequentemente se casou com um nobre espanhol que já estava noivo de uma mulher, que Heather reconheceu como sendo a sua mãe nesta vida. Uma arquirrivalidade se desenvolveu entre as duas mulheres, que culminou numa bem-sucedida conspiração contra Evangeline, envolvendo o temido ofício da Santa Inquisição. O estômago de Heather foi afetado quando ela transcrevia a experiência de transe que registrava as últimas horas de Evangeline no calabouço de Alcazar, em Segóvia, Espanha. Ela fez o seguinte relato: lampejos das cenas confusas se dissipam, e eu fico com a visão de tochas acesas colocadas em braçadeiras nas paredes da masmorra. Mais luz vem de um braseiro ardente. Ferros de marcar e pinças são colocadas nas brasas. O cheiro de carne queimada se espalha no ar. Num canto distante, uma mulher de cabelos escuros conversa com alguns homens corpulentos encapuzados. Evangelina está suspensa pelos pulsos em punhos de aço, ligados por correntes ao teto. Seus braços parecem como se tivessem sido arrancados das articulações dos ombros. Sua cabeça pende para a frente. Está nua, da cintura para cima. A sua pele está chamuscada e ferida. Seus olhos foram queimados e arrancados. O corpo desfalecido de Evangeline é retirado, envolvido em pano de estopa e levado para uma cela. Bem depois da porta da cela ter sido fechada, ela começa a recuperar a consciência e, ainda mais tarde, ratos aparecem e começam a roer o seu corpo. Praticamente morta, ela não consegue afugentá-los. Esta cena deixou Heather revoltada. Ela escreveu: eu estava gritando nesse transe a ponto de vomitar. Por que tenho a impressão de assimilar todos os efeitos dessas cenas? Tenho grandes dificuldades para datilografar. Meus braços perderam as forças, estão quase inválidos. O reconhecimento de Heather, de sua mãe, como uma mulher de cabelos escuros na masmorra, chamou a atenção do Dr. Whitton, e ele usou de pressão para conseguir informações sobre a relação mãe-filha nesta vida. Havia muita coisa a ser dita. Em termos materiais, a infância de Heather havia sido um banquete suntuoso e inesgotável. Entretanto, no aspecto emocional, ela foi privada de afeto e de estímulos por uma mãe intensamente ciumenta, que, dando mostras de agir friamente, à semelhança da leviana noiva espanhola, via a filha como uma rival que devia ser derrotada e desmoralizada. Minha mãe me odiava, sobretudo quando eu me dedicava à arte, lembra-se Heather.
Esse espírito de oposição prevaleceu durante toda a sua infância e continuou nos seus anos de universidade. Com 40 e poucos anos, quando Heather lutava com a pior fase de degeneração da doença, toda a palavra de desânimo que minha mãe dissera no passado voltou como numa avalanche. Sentia-me indigna de ser feliz, recorda ela. Finalmente surgiam detalhes fundamentais para a consulta terapêutica que se seguiria. O Dr. Whitton estava no momento quase certo de que os problemas psicológicos remanescentes de Heather não eram originários das suas encarnações passadas, mas da sua infância infeliz. E embora achasse que a terapia ortodoxa podia curar os sintomas que ainda restavam, ele queria primeiramente que Heather obtivesse uma compreensão tão íntima quanto possível do significado da sua vida atual. Isso significava introduzi-la no bardo ou na erraticidade que ligava as vidas de Isobel e Heather. Em termos terrenos, essa estada no estágio entre as vidas fora breve. Menos de 10 meses separavam a morte de Isobel, ocorrida no inverno de 1933, e o nascimento de Heather no verão de 1934. Numa anotação de diário datada a 3 de dezembro de 1980, Heather descreveu sua residência temporária na metaconsciência, começando com o suicídio de Isobel no turbulento Canal da Mancha. Ela disse: "Pude ver o corpo de Isobel flutuando no mar escuro e revolto. Estava em curso uma violenta tempestade. Eu sabia que outrora fora Isabel, mas agora não tinha um corpo. Flutuava numa luz dourada totalmente envolvente. Sentia-me confortável e aquecida e inacessível aos elementos. Embora não tivesse um corpo, sentia-me bastante completa e em unidade com o meu ambiente. Percebi que podia ver em todas as direções. Olhando para o corpo de Isobel, não sentia nenhuma emoção. Não sentia nenhum medo, nenhuma solidão, embora parecesse estar sozinha. Então a luz se espalhou e eu parecia estar subindo. Senti grande conforto, amor e felicidade. Tudo ao meu redor era luz dourada, como se eu estivesse tomando banho de sol sob uma intensa luz solar. Não havia divisão nem separação. Tudo era uma coisa só, incrivelmente belo e sereno. Vi lampejos de tons pastéis e ouvi centenas de vozes cantando melodias simples, porém de grande beleza. Apenas flutuava ali, feliz, sentindo que fazia parte de tudo, que eu estava realmente em harmonia com o todo. Heather sentia-se extremamente tentada a continuar pairando nessa deliciosa e iluminada dimensão. Mas sua necessidade de respostas prevaleceu, e a felicidade não podia ser preservada, como revelou o roteiro kármico de Isobel. Esse indicava uma vida que teria resultado numa longa e brilhante carreira musical criativa, caso Isobel tivesse seguido o caminho que escolhera. Gravações, concertos em Londres e em Paris, e uma série de composições estavam todas ali, somente esperando o esforço necessário para se concretizarem. Mas Isobel, afastando-se muito das intenções manifestadas no estágio entre as vidas, havia aberto a porta para o caos e para a desgraça, desperdiçando todas as oportunidades de um crescimento satisfatório. Segundo o que Heather pôde perceber no estágio entre as vidas, a sua vida atual foi apressadamente concebida como uma medida de emergência. Quase foi obrigada a enfrentar as repercussões kármicas da existência desperdiçada e prematuramente ceifada de Isobel. Suas alergias, ela ficou sabendo, eram mais do que um legado do trauma não resolvido causado pelo acidente automobilístico. Seu papel era levar a cabo o impulso que a forçaria a corrigir os erros do passado. Naturalmente, se Isobel não tivesse levado uma vida dissoluta, Heather nunca teria existido. Soube no estágio entre as vidas, observou ela, que Isobel teria morrido bem recentemente como uma senhora bem-sucedida, feliz e uma bisavó. Se ela tivesse sido paciente e perseverante, poderia ter tido tudo isso. Todavia, se ao menos, e poderia ter sido, não tem nenhuma consequência prática. As ações de Isobel tinham criado a própria personificação do seu karma. Um novo ser chamado Heather, que estava também equipado com um roteiro detalhando a sua intenção de lidar com as repercussões das ações da vida passada. Tendo sido informada no estágio entre as vidas que havia sido escolhida para reparar as deficiências de Isobel, Heather procurou esclarecer-se sobre a principal motivação do trabalho da sua vida.
e isso a levou a um encontro entusiástico com membros do Conselho de Julgamento que se revelaram no outro extremo de um grande templo. Os três estavam personificados como as divindades egípcias Ra, Osíris e Ísis. Quando entrei no templo, ouvi ruídos de sistro que se tornaram cada vez mais persistentes. Também havia os sons de flautas e de símbolos, belo e indefinível ao mesmo tempo. Caminhei diretamente em direção a Ísis. Ela era incrivelmente alta e se comunicava sem palavras. Ela me disse que eu devia cultivar as minhas inclinações artísticas, que, com o meu trabalho, eu encontraria as respostas que estava buscando. Entretanto, o vislumbre que o espírito teve da encarnação que estava por vir como Heather não foi nada estimulante. Todas as indicações a mostravam experimentando uma série de sombrias frustrações, rejeição e lágrimas. Algo mais perturbador ainda foi a recomendação não solicitada quanto à sua melhor escolha de um útero para nascer. Era a última coisa que Heather gostaria de ouvir. De repente, disse ela, senti horror e medo. Supliquei para não nascer de minha mãe, mas recebi a impressão de que isso fazia parte do que eu tinha de pagar por causa de Isobel. Não consigo descrever o meu horror. Então, vi minha avó, a quem reconheci devido a uma encarnação mais feliz, e comecei a me sentir um pouco melhor. Eu a amava e estava ansiosa por vê-la novamente. Como a maioria das viagens na metaconsciência, esta viagem, além da terceira dimensão, incluiu toda a gama das emoções humanas experimentada a níveis de intensidade inesquecíveis. Quase gritei, reagindo à ideia de voltar a me reunir com minha mãe, disse Heather mais tarde. Essa provação originou um agudo ataque de pneumonia dos brônquios que durou várias semanas. Logo que a doença refluiu e desapareceu, ela se sentiu mais lúcida, mais calma e mais otimista, e os seus problemas de bronquite e de pneumonia nunca mais voltaram a aparecer. O relato em seu diário, referente ao dia 4 de dezembro de 1980, é um suspiro de alívio. Ela disse: pela primeira vez, depois de longo tempo, estou verdadeiramente começando a sentir um pouco de esperança nessa vida. Sinto que se eu puder sair da turbulência, as coisas vão melhorar um pouco com o meu amadurecimento. Minha vida melhora lentamente. Estou começando a tomar consciência de que as pessoas podem gostar de mim. Eu até mesmo sinto que posso ter um pouco de sucesso no campo da arte se eu puder superar os obstáculos com um pouco de esforço. Nos 3 anos seguintes, o Dr. Whitton ajudou Heather a vencer as dificuldades, possibilitando-lhe reconciliar-se com as influências negativas que haviam arruinado sua infância e prejudicado tanto a sua vida adulta. Por meio de uma terapia ortodoxa intensiva, sem a ajuda da hipnose, ela veio a perceber no mais profundo nível do seu ser que é digna de afeição e respeito. Ela conseguiu aceitar o fato de que seus sentimentos de insegurança não se originavam de alguma insuficiência inata, mas sim de demandas kármicas que aplicavam a punição emocional dos seus primeiros anos. Gradualmente, Heather tornou-se menos insegura e menos suscetível às reações alheias. À medida que adquiriu confiança, cresceu também sua capacidade de se expressar. Ela sentiu-se mais inclinada a ouvir os outros, não importando se as opiniões deles fossem ou não razoáveis. Seu marido Philip resumiu a nova Heather quando disse: ela costumava ter medo da própria sombra, mas agora isso acabou. Esse rejuvenescimento da sua psique, que atraiu muitos amigos, fez com que Heather se sentisse suficientemente liberada para canalizar suas novas energias para o campo da fotografia, bem como para o desenho de joias. Sua primeira exposição foi realizada logo depois da sessão de terapia final, em 1983, e o seu talento continua a atrair o interesse de negociantes de obras de arte, bem como de colecionadores particulares. De diversas maneiras, Heather Whitehome está respirando muito mais facilmente nos dias de hoje. Recuperada e saudável, com uma capacidade de trabalho outrora apenas sonhada, ela frequentemente faz uma pausa para refletir sobre as personalidades que teve em vidas passadas, especialmente sobre Isobel. Heather agora percebe que foi frustrada na expressão do seu talento
porque Isobel desperdiçou a recompensa que era a sua herança ao nascer. Com a ajuda do Dr. Wheaton, essa frustração foi eliminada, possibilitando-lhe reconstruir sua vida e renovar sua produtividade criativa. No passado, em 1979, um registro do seu diário observava melancolicamente o seguinte: sinto-me como se estivesse vagando sem objetivo na vida, sem qualquer significado ou propósito. A metaconsciência e a exploração das vidas passadas mudou tudo isso. Atualmente, todos os dias, ela está consciente de tentar resolver os aspectos da sua personalidade que, tendo impelido Isobel à sua destruição, proporcionaram a Heather a própria razão de viver.